que no mesmo dia em que Eduardo Bolsonaro anunciou que vai pedir asilo político aos Estados Unidos, o portal Metrópolis revelou que o governo de Donald Trump já articula um pacotão de sanções que devem atingir uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares do republicano estão elaborando um texto que, além de definir as punições a integrantes do judiciário, estabelece um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado norte-americano aponte mais integrantes do Planalto que apoiaram a derrubada de perfis de cidadãos americanos. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a censura configura violação de direitos humanos, violação à jurisdição norte-americana e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. O texto ainda será submetido ao crivo de Donald Trump, que poderá fazer ajustes caso ache necessário. Você, Mota, os Estados Unidos preparando sanções que podem, inclusive, atingir autoridades brasileiras. Mota. Caniato, eu olhei essa matéria e ela não menciona a fonte. Ela não diz de onde veio essa informação. Eu acompanho as notícias lá de fora e eu não vi ninguém do governo Trump falando sobre isso. Há algumas declarações de políticos americanos. Há, naturalmente, muita especulação sobre isso. Uma especulação, diga-se de passagem, mais do que justificada, porque empresas americanas importantes tiveram os seus interesses afetados aqui no Brasil de uma forma, vamos dizer assim, juridicamente inovadora, inesperada. Um dos maiores empresários americanos, que por acaso hoje é o braço direito de Donald Trump, ele recebeu uma citação, uma notificação judicial pela rede social, né? Uma coisa absolutamente inovadora. Imagina você notificar um traficante pela rede social. Não, jamais vai acontecer aqui. Você tem que mandar um oficial de justiça. Enfim, ele foi notificado a respeito de um assunto que diz respeito a uma empresa brasileira da qual ele não é executivo. Ele não tem nenhuma participação nessa empresa. Mesmo assim, ele foi notificado. Outra empresa, da qual ele também é acionista, mas da qual ele não é executivo, teve as suas contas congeladas e recebeu uma multa de milhões de reais. A rede social que ele controla, uma rede social usada por dezenas de milhões de brasileiros e milhões de pessoas no mundo inteiro, ela foi tirada do ar por mais de 30 dias. Então é natural que diante desses fatos todos... eu esqueci uma coisa. Como é que eu esqueci disso? Esse cidadão americano que hoje é braço direito de Donald Trump, salvo engano, ele teve o seu nome incluído no inquérito em andamento aqui no Brasil. Olha, então é natural que se especule que atos como esses que eu descrevi devem gerar algum tipo de resposta do novo governo americano. Mas é importante a gente dizer, até onde eu sei, não existe nada de concreto. Essa informação de que está sendo preparado um pacote, né? Eu, até agora, não tive nenhuma informação concreta a respeito disso. O que há é apenas a expectativa, que para alguns poucos soa como ameaça, mas que milhões de outros veem como uma esperança. Pois é, antes de passar para o Dávila, eu vou até passar a palavra para o Cristiano Beraldo. Talvez o Beraldo saiba de algum tipo de movimentação, Congresso norte-americano, até no Executivo, né? No coração da Casa Branca, possivelmente auxiliares de Donald Trump, debruçados, tratando de questões que possam envolver esse pacote de sanções. Falava-se em sanções econômicas, mas também até cancelamento de vistos, olhando para a situação que envolveu principalmente redes sociais, né, Cristiano Beraldo? Regras que não teriam sido respeitadas, medidas que foram tomadas e que estavam em desacordo com a Constituição norte-americana. Houve um movimento dentro do Congresso Nacional, nós comentamos aqui, através seria equivalente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos,
que prevê esse tipo de sanção contra pessoas que atuam diretamente contrárias ao interesse de empresas norte-americanas, e aí pedindo empresas e pessoas norte-americanas, incluindo aí a exigência de prestar informações sigilosas sobre cidadãos americanos residentes nos Estados Unidos, e por aí vai. Não tomei conhecimento de nenhum desdobramento oficial desse processo que está caminhando dentro do Congresso norte-americano. Agora, é óbvio que as notícias de hoje e a elevação da tensão e a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro vão deixando a situação no Brasil cada vez mais no centro do radar daqueles que, a partir dos Estados Unidos e em nome do governo americano, acompanham o cenário político internacional, especialmente América Latina. É preciso lembrar que o secretário de Estado norte-americano hoje é de origem latina. Ele é um grande defensor da liberdade e muito preocupado com os rumos que Cuba teve, em que a população cubana foi massacrada por um governo extremamente autoritário, e este governo autoritário recebeu o apoio do Brasil. E eu lembro, Caniato, como os americanos levam isso a sério. Ainda na época dos campeões nacionais, houve uma construtora brasileira que levou um contrato para construir um porto em Cuba. Depois, essa mesma construtora tentou fazer obras, ela já fazia obras e tentou ganhar um novo contrato na cidade de Miami para construir um grande complexo de prédios que era de interesse do governo estadual. A campanha contra essa construtora brasileira foi tão grande, com a justificativa de que uma empresa que ajuda a sustentar a ditadura cubana não pode trabalhar nos Estados Unidos, que a empresa brasileira teve que abrir mão do contrato, pôs o rabinho entre as pernas e se mandou. Então eu tenho certeza que as consequências chegarão, mas precisamos acompanhar para entender o momento em que isso vai acontecer. Pois é, e não sabemos exatamente se isso parte do executivo, né, se parte de Donald Trump, ou se há também esse movimento no Congresso Nacional. Beraldo bem mencionou esse grupo de parlamentares que, inclusive, chegou a aprovar uma moção na CCJ de lá, mas há indicações que isso também estaria acontecendo no Executivo Federal, ou seja, lá na Casa Branca, com os auxiliares de Donald Trump. Dávila. Eu queria trazer essa notícia que, como bem disse Mota e Beraldo, ainda está em fase de gestação e, portanto, não devemos ter cautela em comentar, mas eu queria fazer um mini estudo comparativo do poder judiciário do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos um Supremo Tribunal Federal, cujo juiz, com uma decisão monocrática, colocou todos os corruptos confessos soltos. No Brasil, nós temos uma construtora envolvida em atos de corrupção, confesso, na qual familiares de membros da Suprema Corte defendem essa empresa no próprio judiciário. Do outro lado, essa mesma empresa, na justiça americana, fez um acordo para pagar 6 bilhões de dólares para se livrar de multas muito mais pesadas na justiça americana. Na justiça americana, esses corruptos confessos são, sim, considerados condenados. No Brasil, nós temos um poder judiciário que invade prerrogativas de demais poderes e pune, ou tenta punir, cidadãos e residentes em outros países, tentando cercear a sua liberdade de expressão. Isso não existe nos Estados Unidos, porque viola um artigo constitucional, uma cláusula pétrea, que jamais será violada, mesmo em casos de absurdo. Portanto, levar
a questão da liberdade de expressão como uma forma de princípio inviolável nos Estados Unidos não é uma questão partidária. É uma questão de respeito a uma tradição que existe desde a fundação dos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos tratando de maneira relativista um princípio sagrado da nossa Constituição, defendendo a censura, defendendo a cassação da palavra, da opinião e do pensamento de pessoas que discordamos. Por isso, essa visão comparativa da justiça de um país e de outro mostra por que determinados deputados no Congresso norte-americano, ou mesmo no governo americano, pensam em algum tipo de gestação para que os valores americanos não sejam violados em solo americano para satisfazer a justiça brasileira. Pois é, agora, Mota, eu observo, cada momento que a gente traz uma notícia como essa, eu vejo aqui nos comentários, manifestações de pessoas nas redes sociais, enfim, tem uma ponta de esperança, né? Que os Estados Unidos poderão fazer alguma coisa a depender da atitude que o governo, que o Congresso americano tomarem, isso poderá servir de freio de arrumação, porque muitos olham, né, para medidas que foram tomadas em relação a outros países, mas tem muita gente que acredita, tem uma ponta de esperança que, dependendo da situação, os Estados Unidos podem tomar uma medida, isso venha impactar o Brasil, isso sirva de alerta para a comunidade internacional e alguma coisa mude aqui dentro. Você, particularmente, acredita nisso, Mota? Algum tipo de medida tomada pelo governo norte-americano, pelo Congresso norte-americano, pode ter um impacto no nosso dia a dia e nas coisas que têm acontecido por aqui? Pode. Então, a gente tem duas perguntas aí, Canhoto, a serem respondidas, né? A primeira é essa que você fez. Existem coisas que o governo americano possa fazer que tenham como consequência mudanças importantes aqui? Sim, existem, muitas. Agora, o governo americano vai tomar essas medidas? É provável que ele tome essas medidas? Eu acredito que não. Então, é possível, mas eu não acredito que seja provável, pelo menos não agora. Como eu disse, né, eu mencionei aqui várias ações que foram tomadas pelo Estado brasileiro, não foi nem pelo governo brasileiro, foi pelo Estado, que afetaram interesses norte-americanos. Donald Trump é um negociador. Eu acho que há inúmeras formas dele conseguir reparação para o prejuízo que os interesses americanos sofreram e conseguir garantias de que isso não volte a acontecer. Eu não vejo, a princípio, uma vez que o Estado brasileiro pare de interferir nos interesses americanos e pare de querer impor a lei ou a falta de lei do Brasil a cidadãos americanos, uma vez que o Estado brasileiro pare de fazer isso, eu, a princípio, não vejo porque o governo norte-americano avançaria mais. Mas, se a pergunta é possível? Claro que é possível. Eu vejo muitas pessoas falando de uma legislação americana chamada Lei Magnitsky. Essa lei, ela cria sanções financeiras e de viagem para pessoas fora dos Estados Unidos, a ponto de tornar a vida da pessoa praticamente inviável, né? Porque você pode chegar até o ponto de você não conseguir mais tirar um cartão de crédito, que as bandeiras são todas internacionais, você não consegue mais viajar, você vai ter dificuldade nas suas relações bancárias, porque tudo isso hoje está sujeito a um ordenamento jurídico internacional fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Só para dar um exemplo, há muitos anos atrás, os Estados Unidos aprovaram uma lei chamada FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Essa lei diz o seguinte: para o cidadão americano, se você pagar uma propina lá em Zimbábue para conseguir um negócio,
você vai para a cadeia aqui nos Estados Unidos. Não, mas a propina foi lá no Zimbábue, não tem nada a ver com os Estados Unidos. É a lei anticorrupção no estrangeiro para americanos. Então, essa lei Magnitsky, se usada na sua total extensão, com todo o poder que ela confere, ela teria essa possibilidade, Caniato, porque ela vai tornar a vida das pessoas que são alvo dela muito difícil. E aí eu acho, é só o meu palpite, que algumas pessoas, diante dessa escolha, eu vou continuar nesse caminho e vou ter a minha liberdade reduzida grandemente, ou eu vou mudar de direção. Eu não tenho dúvida que muita gente vai mudar de direção. E isso vai ter impacto, vai ter consequências para o Brasil. Agora, como eu disse, eu não vejo no cenário de hoje, principalmente quando o governo americano tem tantas outras coisas para se preocupar, como a escalada da guerra da Ucrânia, como a crise lá da faixa de Gaza, que agora voltou a se tornar uma guerra. Eu não vejo, nesse momento, nenhuma razão forte para o governo americano agir dessa forma. É lógico, no Congresso Nacional, no Congresso americano, existe esse movimento de parlamentares que estão de olho no que está acontecendo aqui no Brasil. Tenho certeza que o secretário de Estado, Marco Rubio, sabe do que está acontecendo aqui. Isso é uma coisa. Agora, isso não significa que automaticamente vai ser produzida no governo americano, no governo de Donald Trump, que essa foi a notícia que saiu, né? Sim. Está sendo preparado um pacotão que a qualquer momento vai vir aí. Eu não vi em nenhum lugar, nem vi nenhum comentário de Donald Trump, nem de Marco Rubio, nem ninguém do governo americano falando nada sobre isso. Pode ser que eles queiram fazer uma surpresa para a gente, né? A gente nunca sabe. Você, Beraldo, mas muitos entendem que a proximidade de Elon Musk com Donald Trump poderia, inclusive, não facilitar, mas pressionar a parte do governo norte-americano para preparar um pacote de sanções, não para atender de maneira customizada aos interesses de Elon Musk, mas, enfim, para atender aquilo que os Estados Unidos interpretam como violação de dispositivos da Constituição norte-americana. Alguma chance disso acontecer, inclusive pegando o gancho do que disse o Mota? Possibilidade há, mas você acha que o governo norte-americano compraria essa? Neto, claro que isso está sendo falado, a gente viu que há algumas iniciativas que seguem por esse caminho, e aí temos essa notícia que foi divulgada como se fosse uma ação do governo de Donald Trump incentivado por interesses de Elon Musk. Eu fico olhando esse cenário e tenho um pouco de dificuldade de imaginar que Elon Musk, que tem a Tesla, que com carro que anda sozinho, que tem a SpaceX, que tem o foguete que dá ré, que está trabalhando para chegar a Marte, que tem uma empresa de infraestrutura que é genial, chamada Boring Company, de alta tecnologia, de perfuração e solução de mobilidade em centros urbanos, e tantas outras coisas que ele está... claro, o desafio dele agora, né, no DOGE, no Departamento de Eficiência Governamental, e aí ele encontra tempo para dizer, olha, de todo esse universo aqui, eu brigo com inúmeras pessoas no mercado, mas o meu grande inimigo, que eu vou gastar ficha e vou trazer o governo Trump para o meu lado para a gente reagir a um juiz da Suprema Corte brasileira. Não me parece que é o caso. Eu não acredito que este tipo de vingança, digamos assim, partiria de Elon Musk visando ali a mobilização do governo para isso. Mas é claro que já foi estabelecido pelo próprio vice-presidente J.D. Vance, no seu discurso em Munique, na Conferência de Segurança, que liberdade de expressão é fundamental no que tange os países com os quais os Estados Unidos terá relação.
amistosa, comercial e que vai se aproximar. Não há dúvidas que o Brasil hoje não está nesta lista de países onde a liberdade de expressão é um pilar fundamental, como deve ser em qualquer democracia. A liberdade de expressão no Brasil se tornou algo relativo e esta relativização da liberdade de expressão tão incentivada pela esquerda foi encampada pelo judiciário brasileiro. Temos um problema gravíssimo para nós brasileiros, mas eu não sei hoje se a gravidade deste problema para nós já é suficiente para uma ação ativa do governo americano em relação à imposição de sanções a determinadas figuras do Brasil. A gente vai seguir atento, viu? Monitorando essa situação que envolve a possibilidade dos Estados Unidos determinarem, prepararem essas sanções contra integrantes do judiciário, autoridades aqui do Brasil.